Está começando mais um episódio do podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai ajudar os empreendedores a acabar com a desorganização da sua empresa e faturar R$ 1 milhão. Eu sou Italo Xavier Eu sou Marcos Leal. e vamos para a pauta do episódio de hoje, que é rotina do microempreendedor. O dia a dia que ele tem na sua empresa, como que ele atua, né? Como que ele usualmente atua e como que ele deveria atuar, porque a gente sabe que muitas vezes não é a forma correta, a forma que ele realmente deveria fazer. Bom, vamos lá. O que que acontece? Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele atua não como ele deveria atuar. Na verdade, ele vai lá e atua como um funcionário, Sim, acontece muito. né? Ele vai lá e atua como funcionário. E assim, aí agora vai ter, o pessoal que tá em casa, tá assistindo, muitas vezes é um funcionário de uma empresa que tá assistindo nosso Ele podcast, já vai né? fazer assim, ó. É o cara que trabalha lá em alguma empresa, vai dizer, mas agora tá menosprezando o meu trabalho, né? Agora eu não sirvo pra nada. Mas o que acontece? Muitas vezes o empresário, ele vai ter uma equipe desengajada, uma equipe despreparada, uma equipe destreinada, e muitas vezes ele vai ter que assumir o papel De muita gente. de acabar as coisas. Porque assim, ó, o que acontece? O que mais tem nas empresas são iniciativas e poucas acabativas, né? Sim. Isso Começa e não eu acaba. já vi algumas vezes. Então, assim, muitas coisas que começam e elas não têm fim, elas não acabam. Ou seja, são projetos que são startados, eles vão descontinuando ao longo do tempo e aí eles... Só fica de lado. Exatamente. E aí quem é que vai acabar isso? Muitas vezes o próprio dono da empresa, Tem né? que botar a mão na massa e terminar o que Exatamente. começou. Então, assim, nesse caso, o empresário ele fica refém, né, disso e é aquela história, né? Por exemplo, o funcionário ele vai ter o expediente dele das 8 às 6 da tarde E valeu. e depois das 6, o que não foi terminado, geralmente é o empresário que vai fazer. Então, o que acontece? Esse episódio ele é interessante para a gente falar um pouco sobre o dia a dia, né, do empresário, falar das rotinas do empresário, mas também assim fazer uma comparação do que é na prática, mas o que de fato deveria ser, Porque é muito diferente. porque é Convenhamos. completamente diferente. Porque é o seguinte, o empresário, hoje o que a gente vê, muitas vezes a gente vê é um empresário numa rotina operacional. Ou seja, ele é o cara que ele tá no balcão atendendo o cliente, ele tá organizando o estoque, ele tá fazendo compra, Atende ligação. atende ligação e etc. E ele tá ocupado com um monte de coisa que ele não precisa fazer. Inclusive, ontem, numa reunião de consultoria aqui no escritório com um dos nossos clientes, eu falei isso com ele. Né? E aí ele falou o seguinte, ele faz, tipo assim, ele chegou a dizer que ele seria inútil dentro da empresa. Por quê? Inútil? Porque tudo que ele faz na empresa, alguém poderia fazer. Aí eu falei pra ele, você sabe qual é o seu real papel dentro do seu negócio? Ele disse, não. Eu falei, é fazer a empresa crescer. Sim. O real papel de um empresário, de um dono de empresa, não é tocar o operacional, é fazer a empresa crescer. É fazer a empresa se desenvolver. Sim, sim. E aí o que acontece? Aí ele falou assim, lembrou de uma situação onde ele foi convidado para ir para uma feira de negócios em Fortaleza, do segmento dele e tal. E ele falou, eu vou fazer o que lá? Vou lá só gastar dinheiro, vou lá só ver... Só pra ver o povo. Só pra ver o Só pra ver povo. os estantes. E aí o colega dele falou assim, rapaz, lá você tem a oportunidade de conversar diretamente com os gerentes dos seus fornecedores. Você vai falar diretamente com o supervisor, você vai ter acesso a comprar produtos com preço que você não compra com o vendedor. Você vai ter chance de conhecer gente grande lá. E aí ele falou assim, olha Marcos, depois que você me falou isso, eu realmente percebi que eu deixei de fazer o meu papel. Que é fazer a coisa crescer, entendeu? E com certeza muitos outros empreendedores pensam da mesma forma. Exatamente. Pensam da mesma forma. Então o empresário, ele fica tão preso no dia a dia, porque é o seguinte, qual que é a vida de um empresário comum
A tradicional rotina que a gente tá falando. usual. A rotina é o seguinte, ele vai chegar na empresa e aí o primeiro colaborador vai dizer, olha, Marcos, eu não consegui fazer tal coisa. Olha, Marcos, eu tô com problema assim. Olha, Marcos, eu tô com problema assado. Ficou pendente aquela Ó, coisa. Marcos, tem um não sei o que pendente. Ó, Marcos, não sei quem ligou. Ó, Marcos, não sei o que. E aí você vai fazendo o quê? Você parece um bombeiro, né? E aí você tá com o extintor na mão, né? Pra quem é da Bahia lá, ele. Você vai estar com o extintor na mão. E aí você vai, de incêndio em incêndio, você vai Vai lá apagando apagando. de um em um. E aí chega no final do dia, o que você fez foi acabar todas as tarefas que o seu colaborador deveria ter feito. Essa é a realidade. E no final você não fez o seu papel. No final, exatamente, eu não fiz o meu papel, que é o quê? Fazer o negócio crescer. E aí eu fui e perguntei pra ele, né, que é a grande pergunta do livro, A Única Coisa, que mudou o nosso jogo, Uhum. né? Inclusive a gente está fazendo uma série de estudos aqui na Leal aos sábados, exatamente sobre esse livro. Muito bom livro. Porque aí cada um entendeu a sua própria missão profissional aqui dentro da empresa. E falando sobre a minha própria rotina, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, a Leal Administração e Consultoria era muito assim. Eu chegava no escritório, Marcos, não sei quem ligou. Marcos, não sei quem está com problema. Marcos, não sei o que, não sei o que. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Marcos, como é que faz aquilo? Eu olhava assim e falava, se vira. Né? Eu sempre falei muito isso, porque é o seguinte, cara, se eu tiver que estar aqui e se tudo tiver que passar por mim, cara, não vai funcionar, entendeu? Então é sobre essa questão, o dono da empresa entender o seu papel, entender o seu lugar, para que ele possa colocar tudo para funcionar e colocar cada pessoa no seu devido lugar, porque assim, é a filosofia que eu defendo no Administrador de Resultado, né? Que é o nosso programa de treinamento e mentoria, né? de negócios, que é para tornar o administrador, né? Tornar o dono da empresa um administrador de resultado, acabar com a desorganização da empresa dele. Então eu defendo muito 3 pilares extremamente importantes: processo, gestão e liderança. Né? Inclusive, falando sobre liderança, eu estou lendo um livro chamado Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Não Isso, Comece pelo Porquê. É um livro fantástico. E ele fala o seguinte: existem 2 tipos de líderes. Existe o líder, que é aquele cara que ele tem o cargo de líder e ele tem a autoridade de líder. E existe o líder que ele é seguido pelas pessoas, que as pessoas fazem questão de seguir aquele cara. Existe uma diferença. Existe o líder, que é o cara... Porque assim, sempre existiu aquela discussão sobre chefe e líder. Sim. Então tem o chefe, que é o cara que vai lá... Autoritário. E só manda e dá as ordens e espera lá o resultado e não faz nada. Existe o líder, que é o cara que ele vai estar à frente, tipo assim... Ele dá apoio, ele ajuda. Vai dar apoio, vai ajudar e etc. Né? Só que nesse livro, Comece pelo Porquê, ele fala de uma liderança em 2 momentos. Porque a gente tem o primeiro momento, que é o líder, que ele é líder por obrigação, por cargo, por autoridade, né? Por hierarquia. E tem o líder, que é aquela pessoa que as pessoas se inspiram nela e que ela começa a seguir aquela pessoa intuitivamente. Então ele se torna um líder não por obrigação. Entendi. Não pelo título, não pelo cargo. Exatamente. Ele vai se tornar um líder não por obrigação. Ele se torna um líder nato, porque ele de fato inspira as pessoas. E as pessoas olham assim e falam: cara, que cara foda, que cara sensacional. Esse cara, porra, por exemplo, você pegar uma empresa onde você tem um dono de uma empresa que ele é um cara que é um cara que não tem tempo ruim, é um cara que está disposto a ajudar todo mundo, é um cara que vai lá o tempo todo inspirando as pessoas, motivando as pessoas, entendeu? Então isso é fantástico. As pessoas, isso vai criando uma cultura dentro do negócio, que as pessoas vão trabalhar lá, elas não vão pelo dinheiro. Sim. Claro que dinheiro é importante, mas elas não vão lá pelo dinheiro. Sim. Então, só para fechar esse ponto, a questão da rotina do microempreendedor, né, do nosso empresário, do nosso ouvinte, é exatamente realmente liderar com excelência e se tornar esse líder
referência para as pessoas. É como de fato deveria ser, né? Ele ser essa Exatamente. referência. Exatamente. E antes da gente avançar, você que está assistindo aqui, eu vou te pedir um negócio. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no joinha, né? Clique em gostei, porque é o seguinte, existe um algoritmo que faz o seguinte. Se você vai lá e clica no botão de se inscrever, e aí você clica no sininho lá, e você ativa as notificações, você clica em gostei do nosso episódio, e você ainda, você tem uma oportunidade, eu sei que se você está aqui, você é colaborador, pega esse podcast e manda pro seu chefe. Exatamente. Vai dizer, olha que massa, eu encontrei um negócio aqui que pode te ajudar pra gente melhorar a empresa, e com isso o seu chefe vai achar... Se ele for um cara inteligente, ele vai ficar feliz. Com certeza. Ele vai ficar feliz porque ele vai dizer assim, pô, meu funcionário se preocupa com a empresa, né? Se ele for um cara mente fechada, ele vai dizer, que afronta, ele acha que eu não sei lidar com a minha empresa. Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar, mas enfim, eu tenho certeza que ele vai ser um cara inteligente. Com certeza. Né? Então, compartilha esse episódio, clique em gostei, porque isso vai dizer pro algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Nosso conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é bacana, que esse conteúdo ele presta um bom serviço para quem está assistindo. E se você está lá no Spotify, também dá um joinha, porque tem como dar um joinha lá no Spotify, dizer que você gostou, né? E compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece, porque eu sei que isso vai ajudar os nossos microempresários a se desenvolverem, né? E isso é praticamente uma consultoria gratuita que a gente está fazendo aqui, né? Com certeza. Então, clique em gostei, compartilha, se inscreve no canal para receber todas as notificações dos nossos episódios, que todas as quartas-feiras, toda quarta-feira, às 6h36 da manhã, sai um novo episódio, né? Então, esse provavelmente você está vendo às 6h36, né? Ou não, não sei. Sim. Então, você pode assistir no carro, na academia. E falar em carro, eu cheguei de Salvador, né? E eu vim de Salvador para cá ouvindo podcast. Imagine, são 4 horas. Eu vi alguns episódios. Mais ou menos 4 horas de viagem. Eu sou fanático por podcasts, adoro podcasts. Então, eu vim de Salvador para cá, para uma cidade que são 280 quilômetros, né? De onde eu vim dá 292 quilômetros para cá, ouvindo podcasts. Eu sou um amante nato de podcasts. Então, você pode assistir... Um consumidor. Você pode estar na academia, ao invés de você ouvir aquelas músicas de 2000, aquelas músicas horríveis que passam na academia, né? Você coloca o nosso podcast para ouvir. Você pode estar dirigindo e coloca o podcast para ouvir. Uma viagenzinha muito boa. Uma viagem. Então, além de você estar fazendo algo importante para você, você vai estar desenvolvendo o seu conhecimento também. Tá bom? Duas coisas em uma. Então. Fica aí a dica. Então, vamos lá, Ítalo. Vamos avançar. Vamos dar continuidade e voltar aqui a falar do dia a dia. Você falou realmente que o normal, o usual de um empreendedor, de um empresário, é ele chegar na empresa e começar a pagar vários incêndios. Aí vem problema. Mas se a gente fosse listar, pegar um papel e caneta e listar todos os problemas que ele enfrenta no dia a dia, quais são os principais que você listaria, assim? Quais são os principais problemas que a gente vai listar? É porque, assim, isso é extremamente variável de segmento para segmento. Isso é verdade. Tá? Mas vamos pegar os problemas genéricos. Os universais, assim. Vamos pegar problema genérico. Vamos começar por departamento. Por exemplo, empresas que trabalham com estoque. Aí, de repente, você chega lá e o que acontece? Eu já trabalhei numa rede de supermercados, né? Eu era consultor interno de uma rede de supermercados que tinha um volume de movimentação de estoque gigantesca, né? E além de eu fazer essa consultoria interna, eu era auditor fiscal. Então, o meu trabalho era verificar se os tributos e os impostos estavam lançados corretamente, né? E aí, a gente tinha um volume de notas de mais ou menos 150 notas por dia de entrada. Nossa, é muita mercadoria. Era um volume gigantesco. Mercadoria. Então, assim, por exemplo, um dos problemas que o dono vai ter é ele chegar na empresa e aí o funcionário vai dizer: porque chegou a mercadoria aqui e tá variada, eu faço o quê? Né? Então, esse é um ponto. Se a gente for pro financeiro, por exemplo, a pessoa vai chegar e vai dizer: ficou um boleto aqui sem pagar. Então... amanhã tem que pagar tal boleto. E aí, por exemplo, tem tal boleto para pagar e não tem dinheiro em caixa, né? Então, assim, são várias situações. Tem mercadoria vencida na prateleira. Assim, são coisas que, teoricamente, o empresário, o próprio colaborador, ele não precisa esperar
Esse do produto vencido, pelo amor de Deus, Sabe? né? Então, tipo assim, é a mesma coisa de você pegar por exemplo, o controle aqui da televisão, né? Esse controle, ele vai estar aqui, ó, Na na beiradinha. beiradinha, né? Aí o funcionário, ele vai dizer, ó, chefe, o controle tá caindo. Ele tá aqui do lado, eu tô aqui, Ele, ó. Ei, tá caindo aí, ó, ó, cuidado. tá caindo aqui, ó. Ele tá caindo Vai aqui. cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Não é nem Só que que, tá. por que você não pega esse controle e você faz assim, ó? E tira e coloca ele num lugar Resolveu o problema. seguro e resolve o problema. Então, assim, e tem muito chefe, tem muito dono de empresa que ele gosta disso. Ele se sente útil quando o funcionário traz problema. Poxa, eu atendi um cliente certa vez que ele tinha lá uma funcionária e tudo que ele... A agenda dele ele não controlava. Então, tipo, tudo que ela pedia pra ele, ele falava, não, coloca na minha agenda. Coloca na minha agenda. E mais, além de colocar a agenda, ele não via a agenda. Ué. Então ele ainda, além de pedir pra ela colocar na agenda, ele ainda pedia pra ela avisar ele no dia. Lembrar das coisas. Entendeu? Então, tipo assim, parece que pro empresário se sentir útil é como se, eu vou me sentir útil quando o meu funcionário me traz um monte de problema pra resolver. Quando ele precisa fazer alguma coisa, não importa o que seja. Ele Porque, precisa se assim, ocupar ali. quando eu chego numa empresa que eu falo, e aí, como é que estão as coisas? E aí ele vai dizer assim, cara, só correria, muito pepino e tal. Eu penso comigo, que merda, hein, velho? Não é, Que mano. droga, bicho. Meu Deus, só problema. Que rotina triste, sabe? Por quê, velho? Porque, cara, a empresa não pode depender do dono para rodar. Né? Porque a gente tem 3 níveis do negócio. A gente tem o nível operacional, tático e estratégico. Então, o dono da empresa ele não pode estar no operacional de jeito nenhum. Né? Então, por exemplo, nós temos casos de empresas que nós fazemos a gestão, né? Uma terceirização da gestão aqui pra gente, que a dona da empresa ela dá do segmento de saúde. Ela fala, ó, eu quero ser a profissional que faz o atendimento. Não quer problema. Não, ela não quer gerenciar a empresa, né? Ela quer simplesmente ser profissional. Nesse caso, beleza. Por mais que ela seja a dona, ela quer o foco no operacional, Exatamente. porque é onde ela tem a formação. Mas aí é uma situação diferente, porque assim, geralmente o profissional liberal, ele por exemplo, principalmente na área de saúde, né? Então, vamos falar de dentista, de médico. Então, o produto dele é o atendimento dele, é a hora dele. Então, não tem... A não ser que você vá lá, que é o caso dela, por exemplo, que montou uma clínica e tem várias atividades ali que são desenvolvidas. E aí tem colaboradores. Ela poderia muito bem ter tirado o jaleco dela de cena e ter assumido a gestão da empresa como empresária. Mas não é isso que faz o coração dela cantar. Então, tipo assim, o que ela preferiu? Ela preferiu contratar a gente para terceirizar essa gestão. E o foco dela ser os focar atendimentos. Na carreira profissional dela, né? Então ela é a empresária, ela é a dona da empresa, mas a empresa dela é dirigida profissionalmente por nós aqui. Ela é gerida aqui pela Leal. Então, assim, aí são situações um pouco diferentes. Mas, em suma, a rotina mesmo de um dono de empresa que ele chega na empresa lá é encontrar, tipo assim, principalmente coisas que não deveriam chegar até ele, né? E aí, até falando desse próprio cliente, é interessante o seguinte, por quê? Porque tem muita coisa que o pessoal da clínica leva para ela, né, para a dona da clínica, que não deveria. Inclusive, eu já fiz várias reuniões, falo, ó, isso daqui não precisa levar para ela. Pode trazer diretamente pra gente. Por quê? Porque se você falar com ela, ela vai vir falar comigo. Não é, você fica uma ponte. Então fica uma triangulação. Fala com um, aí, entendeu? Fica um telefone sem fio. Então vem diretamente a quem resolve o problema. Eu acho que é mais até do costume de já falar diretamente ali com o dono. Tipo, deu um problema, vou falar com o dono. Deu um problema, vou falar com o dono. Exatamente. E aí é como eu falei, tem muito dono que ama isso. Se sente ali importante. Ele ama isso. E, na verdade, assim, eu aprendi que o dono ele tem que cortar o cordão umbilical.
né, no sentido de que, olha, isso até dá até um tema, né, de um outro podcast, que é exatamente Novidades em breve. o nível de maturidade do colaborador. Então, a gente tem 4 estágios do colaborador, né, que ele vai se resumir, assim, basicamente falando muito, muito rapidamente, ele vai se resumir em 4 estágios como a nossa vida mesmo, né? Então, um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto, né? São meio que as 4 fases. Então, mas isso vai vir um novo episódio. Novidades em breve, acompanhe. Né? Então, assim, ele realmente ele gosta desse tipo de coisa. Sim. Né? E aí é que tá o problema. Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar, porque isso é um problema que muitas das vezes não fica só na empresa. Porque talvez aquele cara, ele chega na empresa, tem um monte de problema pra resolver, ele resolve um monte de problema, mas fica muita coisa pendente, e aí ele fica com aquela coisa na cabeça, e aí ele chega em casa, cheio de problemas, e aí acaba tendo estresse. E acontece muito, muito isso, né? Convenhamos. E desses problemas que você falou, quais você acha que mais impactam tanto no negócio, o negócio em si, por exemplo, que atrapalha o negócio, como a qualidade de vida do dono, por exemplo? Então, o que acontece? Ó, isso é uma pergunta muito curiosa, muito importante, porque é o seguinte. Na maioria dos casos, o dono, ele vai fazer esses 2 papéis. Primeiro, ele vai fazer o papel de bombeiro, ou seja, ele vai fazer o papel de acabar com os incêndios, certo? Esse é o primeiro papel. Ele vai fazer esse papel de acabar com os incêndios. E depois, ele vai querer fazer o papel dele. Só que o problema é que ele vai querer fazer o papel dele depois que já acabou o expediente. Entendeu? Então, o que acontece? A gente atendeu uma empresa, uma microempresa há um tempo atrás, que eles tinham um sonho de levar o faturamento da empresa para R$1 milhão. E aí, a empresa tem 2 sócios, né? E esses 2 sócios, eles, consequentemente, são casados. Né? São casados. E aí, o que acontece? Eles faziam o papel do operacional, por quê? Porque a gente foi lá, fez o organograma da empresa, então era uma carga de ocupações dentro do organograma muito grande no nível operacional para ambos. E aí o que acontece? Ainda ficava muita coisa para ser feito. E aí esse trabalho era levado para onde? Para casa. Então eles começaram essa rotina, esse problema do dia a dia começou a afetar não só a vida profissional, mas a vida pessoal, conjugal deles. São casados. Então assim, isso gerou um problema gigantesco, porque chegou-se até a falar em separação, né? Então assim, o grande problema é o seguinte, quando você não faz o seu papel de dono da empresa, muitas vezes você vai ter uma dupla, tripla jornada dentro do negócio, porque é o seguinte, o cara que ele é dono da empresa, ele não, já falei isso no episódio anterior, acho que no primeiro episódio. O dono da empresa, ele não trabalha no hoje, ele trabalha no amanhã. Tem que estar sempre com a visão o dono da empresa não trabalha no hoje, ele trabalha no amanhã. Quem trabalha no hoje é o operacional, ou seja, são os funcionários, os colaboradores. Então, o que acontece? Quando você tem essa dupla jornada de trabalhar no operacional e trabalhar como dono da empresa, você tem um problema. Por quê? Porque a sua vida vai ser resolver pepinos, apagar incêndios, tirar a tua empresa do caos o tempo todo, né? E mais, depois você vai querer fazer o seu trabalho, que é o quê? É buscar fornecedores estratégicos, é buscar novas linhas de produtos. Acaba o expediente, ele vai lá fazer pesquisa. Exatamente. Aí agora é a hora que você vai começar a pensar em estratégias de marketing, em campanhas de marketing. Aí muitas vezes você vai levar trabalho para casa. Acaba que não tem lazer, acaba que não tem tempo para família. Aí você não tem noite, não tem final de semana, né? Muitas coisas vão acontecer. Sim. Né? Aí você acaba perdendo momentos importantes com a sua família, né? O momento do filho, inclusive falar em momento do filho, eu vi uma notícia que eu achei muito interessante, que foi um CEO, né? um C-level, para quem não sabe o que é um CEO,
é um alto cargo, né, um alto nível de gestão e de direção de grandes empresas, né, são o nível de diretor, né, que é o Sim. Chief Executive Officer, né, que é o CEO. E ele se demitiu após receber um presente de Natal da Eu vi essa filha, notícia, eu vi essa notícia. que foi uma carta onde dizia assim: Eu achei bem pesado. 27 vezes em que você não esteve presente. Uhum. E a filha simplesmente foi lá e listou 27 vezes, 27 momentos importantes, né? da vida dela em que o pai não esteve presente porque o pai trabalhava demais. Ele tava lá focado na Cara, empresa. isso é extremamente pesado. Sim. Isso é extremamente pesado. Então, o que acontece? Quando a gente está falando sobre isso, aí o nosso ouvinte, a pessoa que está assistindo a gente, o empresário, ele vai estar pensando: ah, poxa, mas eu vou ter que largar meu trabalho, então Não. eu vou ter que abandonar minha empresa? Não, não é. É você entender onde o seu tempo é mais valioso. Então, por exemplo, na consultoria de ontem, eu fiz essa pergunta para o meu cliente. Eu falei: qual é a única coisa... Inclusive, eu comecei a falar sobre isso, eu não terminei, né? Uhum. Qual é a única coisa que, ao fazê-la, torna todo o restante indispensável para você? Uhum. Né? E aí é a questão do Ele princípio. soube a resposta? É a questão do princípio de Pareto, porque assim é uma ação que ela é 20% que vai gerar 80% do resultado, Sim. né? Então, quando eu falei isso, ele começou a se questionar. E aí foi quando ele falou assim: às vezes eu me acho indispensável, às vezes eu me acho dispensável lá na empresa. Ele Depois se eu, acha depois eu indispensável. coloquei ele para pensar, para refletir. E aí ele falou: cara, o meu trabalho é procurar fornecedores estratégicos. É trazer, é fechar grandes parcerias com fornecedores para tornar o meu negócio mais competitivo. Pra ter um Aí foi diferencial. onde ele falou sobre a questão da feira, que teve Fortaleza, etc, etc. E aí foi onde ele realmente começou a refletir Deu um toquezinho assim. e ver que ele estava no operacional e que ele deveria sair dali. Né? Então isso é extremamente importante, porque o primeiro passo para você mudar essa rotina, você sair do operacional, é a reflexão e reconhecer. Sim. É o que diferencia também as grandes empresas de sucesso de empresas comuns, né? É justamente o dono Exatamente. pensar no depois, pensar no amanhã. E falando ainda dos problemas que ele enfrenta no dia a dia e que leva pra casa, uma pessoa que se identificou, que ouviu tudo que a gente falou e se identificou: caramba, eu tô assim, eu chego em casa, tô pensando ainda nos problemas da empresa, tô procurando fornecedor, tô pesquisando estratégias. O que ele pode fazer para mudar isso hoje, por exemplo? Qual é o primeiro passo? Primeiro, eu diria que é sair do operacional, tentar sair do operacional, mas não é uma coisa tão simples assim de fazer da noite pro dia. É porque assim, você não vai simplesmente chegar da noite pro dia. E aí você chega num belo dia de manhã, às 8 da manhã, né? E você vai dizer pro seu time, vai dizer: olha, a partir de hoje Me esqueçam. tudo com tchau, obrigado. vocês. Não dá. A partir de hoje é tudo com vocês. Eu não resolvo mais nada. Não é assim. Até porque, por exemplo, aqui na Leal não é assim. Então tem muitas coisas que só eu vou resolver, só eu resolvo e é isso. Né? Só que o empresário ele precisa fazer uma lista, né? Inclusive isso existe até uma matriz, né? Que a gente pode usar para isso, né? Que é a matriz de urgência e importância. Então ele vai fazer uma lista de todas as atividades que ele tem para fazer. Porque já começa que o empresário ele não tem a rotina dele definida. Por exemplo, ele não tem uma lista do que ele tem que fazer naquele dia. Ele simplesmente recebe os problemas e resolve Né? com base nas demandas. Exatamente. Ali, né? Então, por exemplo, ontem, o que foi que a gente fez ontem? A gente fez um planejamento, né, de tudo que a gente precisava fazer para um novo projeto. E a gente listou todas as tarefas que cada um deveria fazer. Inclusive, a gente colocou dentro de um board de planejamento Colocamos com prazos, horários. Sim. Além de prazos, a gente determinou as horas, o horário que isso ia ser feito. Então, muitas vezes o empresário ele não tem essa rotina,
ele não tem esse planejamento, ele não tem a lista de tarefas dele, e aí ele simplesmente ele vai saindo de incêndio em incêndio. Ou seja, muitas vezes ele vai procurar, ele dá graças a Deus quando alguém traz um problema. Sim. Porque aí ele se sente útil. Porque se ele não tiver um problema pra resolver, ele não faz nada. Ele acha que se ele não resolver problemas, ele não está trabalhando. Exatamente. E, cara, isso é uma utopia, é uma loucura isso. Porque o seu trabalho não é resolver problemas. O seu trabalho é fazer a empresa crescer. Exatamente. Né? Então, a primeira coisa que ele precisa é de uma lista. Ele precisa de uma lista de atividades, ele precisa de uma lista de tarefas e, principalmente, classificar essas tarefas entre importantes e urgentes. Definindo isso, então, Exatamente. já é o primeiro passo. Exatamente. Então, ele tem que trabalhar com tarefas que são o princípio 80-20. Então, dentro do quadrante, a gente vai ter tarefas que não são nem urgentes e nem importantes. Mas que existem ainda. E existem. Aí a gente vai ter tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Aí a gente vai ter tarefas que são urgentes, mas não são importantes. E a gente vai ter tarefas que são importantes e urgentes. Onde ele tem que focar, no caso. Exatamente. Uma pergunta. E as outras tarefas? O que ele deve fazer? Ele vai delegar para os funcionários? Como é que vai funcionar isso? A primeira coisa que ele tem que se questionar é: essa tarefa pode ser feita por outra pessoa? Ou melhor, ele tem que se questionar da seguinte forma: isso aqui só eu consigo fazer? Essa é a pergunta que eu faço. Essa tarefa aqui, só eu posso fazer isso? Não tem ninguém que pode fazer. Exatamente, porque assim, a partir do momento que só eu posso fazer, então eu tenho que dedicar o meu tempo ali. Justo. Né? Justo. Agora, se é uma tarefa que eu posso delegar para outra pessoa, não tem por que eu fazer. Não estou dizendo que a tarefa não é importante. Estou dizendo que outra pessoa pode fazer e ela vai fazer com qualidade e maestria. Sim. Entendeu? Então, aí vem a questão da priorização do seu tempo. Por quê? Porque nem todas as tarefas elas são extremamente importantes e nem todas as tarefas da empresa só você pode fazer. Sim. Né? Não, você Pode pode falar. Tá, eu ia falar um ponto que, por exemplo, numa empresa que já tem essa cultura de todo problema trazer pro dono. Talvez, os colaboradores já não vão demorar, talvez, pra se enquadrar nesse ponto de, não, beleza, o dono vai fazer o papel de dono e ele não vai resolver os meus problemas, os problemas da empresa. Que ele normalmente traria pro dono, tipo, fulano ligou, o que eu faço? Seria muito interessante, por exemplo, o desenvolvimento de líderes. Por mais que seja uma microempresa, por exemplo. Sim. Mas ter líderes que sejam capazes de lidar com esses problemas diretamente do operacional. Exato. E qual seria a primeira etapa, por exemplo, para um dono de empresa sair do operacional e desenvolver um líder? Pegar um funcionário assim e falar, não, você vai resolver os problemas. Você agora vai ser o líder, vai ser eu, o solucionador de problemas. Bom, a primeira coisa porque é o seguinte: quando você pega um funcionário, geralmente na cabeça de todo colaborador é o seguinte: para eu ganhar mais na empresa eu tenho que ser líder. Né? Eu tenho que ser líder. Tem que subir de cargo. Eu tenho que subir de cargo. E o crescimento, a carreira empresarial, né, a carreira corporativa de qualquer colaborador, ela se dá realmente de cargos de liderança. Então, por exemplo, você começa... Vou pegar um exemplo de uma empresa de uma agência de marketing. Você começa como gestor de tráfego, né? Você é o cara que está lá clicando nos botões e subindo as campanhas. Sim. Depois você vira analista de marketing, então você já não é o cara que faz o tráfego, mas você é o cara que faz as análises, as métricas. E traça melhorias. Né? Traça as melhorias. Aí depois você vira gerente de marketing. Né? E gerente de marketing é o cara que faz tudo funcionar. Então é o cara que lida com design, com criativo, com edição de vídeo, com a página. Tem as ideias. Exatamente. Não é ele diretamente que vai fazer tudo, mas ele vai coordenar tudo. E no fim ele vira o administrador de marketing, que é o cara que é estratégico, que é analítico, que é o cara, sabe? Então ele vai subindo de cargo e ele vai tendo salários, remunerações maiores. Só que é o seguinte... existe um ditado, né? Se eu não me engano, é o Peter
Principle, o princípio de Peter, que ele vai dizendo que as pessoas elas vão sendo promovidas ao mais alto grau da incompetência. Da incompetência. Exatamente. Por quê? O que acontece? Tem até uma história muito curiosa de um frentista, que ele era um cara fantástico, né? E ele tinha uma estratégia maravilhosa. Acho que conheço essa história, hein? Ele tinha uma estratégia maravilhosa de lembrar os nomes de todos os clientes. Por quê? Ele usava uma fita crepe e ele perguntava o nome do cliente a primeira vez, escrevia numa fita crepe e colava por dentro da tampa do carro, né? A tampa de combustível, a tampa do tanque. E aí toda vez que esse cliente voltava lá, ele via o nome e falava: ô, seu fulano, voltou, tudo bem e tal. tempo? E os clientes ficavam encantadíssimos com isso. Ele lembra meu nome? Porra, ele lembra de mim. Quantos milhares de pessoas passam por aqui? E aí, um dia, o dono do posto foi lá e promoveu ele para ser gerente do posto. Uhum. E aí, simplesmente, as coisas desandaram completamente. Por quê? Porque ele era um excelente frentista, vendedor. Ele entendia zero de gestão. Então, muitas vezes você promover... E aí, o que acontece? Quando você vai promovendo uma pessoa para um cargo de liderança, essa pessoa ela tem que desenvolver cada vez mais habilidades de gestão. Sim. Por quê? Porque aí ela começa... um líder não é mais a pessoa que faz... mas ela administra quem faz. É exatamente, é igual o dono, ele vai sair, ele tem que sair um pouquinho do operacional ainda. Exatamente. Então o líder, ele é um cara que ele vai entrar numa demanda. Então, por exemplo, vou pegar o seu exemplo, né, que você tá nessa transição. O Ítalo, para quem não sabe, ele entrou aqui como suporte técnico de software. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Aí depois ele rapidamente migrou para analista de marketing. Só que a gente teve uma demanda de gestão financeira. Aí o Ítalo virou analista financeiro. Sim. Né? Aí agora veio uma segunda pessoa que hoje é suporte técnico, né? Que o Ítalo ainda, querendo ou não, supervisiona um pouco desse trabalho, dá um feedback, dá suporte a ele, né? Como meio que um nível 2. E agora a gente trouxe mais 2 pessoas para o time de gestão financeira, que foi justamente para puxar o Ítalo para o marketing de novo, que é inclusive a área de formação dele, né? Que o Ítalo está concluindo a faculdade dele de marketing. Então, a gente tirou. E aí, com isso, o Ítalo assumiu um papel de líder do departamento financeiro, não é isso? Então, hoje o Ítalo ele não faz mais a parte operacional da assessoria financeira que nós prestamos, mas... ele coordena todo o processo no sentido de ajudar o nosso time, dá todo o auxílio que eles precisam, né, dos nossos auxiliares financeiros, para que eles possam fazer o trabalho da melhor maneira possível. E que saia tudo bem. Né? Exatamente. Então, o Ítalo está nessa posição de liderança. E aí, obviamente, por conta dessas responsabilidades, o Ítalo também recebe mais por isso. Só que é tipo assim, é o ônus e o bônus. Tem um lado bom, você vai ganhar mais? Vai. Mas é minha responsabilidade, não chega... Pro funcionário é meio que... isso é o quê? Sou líder na empresa. Aí todo mundo bate olha no assim, peito aqui, né? líder. Tem o ego que diz assim, sou líder. Né? Só que com isso vem o lado positivo, né? E vem o lado negativo, que é o quê? É dar feedback quando precisa, é chamar atenção quando precisa, é corrigir quando está errando, né? É você trazer um feedback, até em alguns casos, algumas empresas, é o próprio líder que demite. Então imagina, você passa 8 horas por dia ali com uma pessoa, que vai chegar no final do dia, você vai chegar e falar, então... Não vai ter como mais, obrigado pelo tempo. Aí o Ítalo vai fazer assim, infelizmente o Marcos decidiu que você não deve continuar. A culpa não é minha. Exatamente, né? Então é meio que nesse sentido. E aí, essa questão da liderança ela é extremamente importante para que a empresa possa avançar. E aí, o papel do dono é exatamente desenvolver líderes para que esses líderes possam tomar conta dos processos, né? Inclusive trazendo resultados, métricas, informações, para que o próprio dono ele possa tomar decisões de forma
estratégica. Uhum. Né? Maravilha. Vamos olhar aqui um pouquinho agora para nossa base de clientes. Porque a Tá. gente falou muito sobre liderança, Uhum. a gente falou bastante sobre saída operacional. E se a gente olhar para trás e a gente pegar assim alguns exemplos de clientes que fizeram isso com maestria, que conseguiram de verdade sair do operacional, que conseguiram formar líderes competentes e que hoje a empresa roda 100% assim, da forma ideal, que a gente pode dizer assim. Pronto, vamos lá. A gente tem um cliente que é o Daniel, da Uhum. Nets Ranch, Sim, sim. né? Que ele é um cara que construiu uma empresa muito focada nisso. Inclusive, ele faz a nossa mentoria do administrador de resultado, Sim. né? Para quem não sabe, a gente tem o administrador de resultado, ele tem 3 níveis, né? Ele tem o nível da formação do administrador de resultado, inclusive fiquem ligados porque vai ter novidade muito em breve, né? A gente vai abrir a Sim. primeira turma da nossa formação do administrador de resultado. Então fiquem Já temos data ligadíssimos. definida, inclusive. Temos data definida, então a gente vai abrir a primeira turma, né, da formação do administrador de resultado. A gente tem a imersão do administrador de resultado, que é uma imersão de 3 dias, que é basicamente uma pós-graduação de 3 dias. É Um literalmente. após. Inclusive, eu posso falar com propriedade. É um conteúdo muito mais profundo e denso e prático do que muita pós-graduação que nós vemos por aí. Isso eu posso afirmar com muita certeza isso, tá? Inclusive é muito mão na massa, é muita prática mesmo. O que é que realmente ajuda, né? Exatamente, são coisas que o nosso ADM ele vai sair, né? O nosso administrador de resultado ele vai sair da imersão e no dia seguinte ele já tem resultado. No dia seguinte. E a gente tem um programa de mentoria, que é um programa de 1 ano, né? Onde a gente tem reuniões regulares com os nossos clientes, os nossos alunos. E lá a gente é uma mentoria tanto de transmissão de conhecimento quanto de feedback. Sim. Né? Então a gente realmente pega na mão desse cara, né? Geralmente são reuniões individuais, onde a gente pega na mão desse cara e guia ele dentro do método para fazer a coisa acontecer de forma muito mais acelerada e com resultados muito mais E congruentes. assertivo Que é também. o caso do Daniel, por exemplo, que ele está no nosso programa de mentoria. Né? Então, ele já está muito avançado nesse sentido e hoje ele não lida mais com o operacional. Hoje o trabalho dele é fazer a empresa dele crescer, né? Então, ele internalizou isso, ele está vendo que isso está desenvolvendo muito e está avançando muito, né? E, inclusive, ele trouxe o sócio para dentro do projeto, porque o sócio, inicialmente, ele nem queria isso, Sim. né? Depois ele viu a importância, né? Quando a gente começa a implementar as ferramentas, mostrando projeções, mostrando dados, mostrando resultados. Mostrando resultados, isso que eu ia falar. E aí ele realmente comprou o projeto. Por quê? Porque ele viu que realmente é o caminho. Inclusive, a gente tem um episódio com o Daniel, não é isso? A gente tem uma... Tá gravado, na verdade. Nós fizemos uma entrevista com o Daniel pro Strategy Mostrando toda a Cast, história, assim. né? Que é o nosso podcast lá da Léo Administração e Consultoria, que inclusive vai ao ar muito em breve. Sim. Né? Muito em breve. Inclusive, eu vou trazer o Daniel aqui para o administrador de resultado também para a gente falar um pouco sobre isso. Sim. Né? Para a gente falar sobre o dia a dia da empresa dele. Acho muito válido, muito válido. Nós temos outro cliente também que é o Alberto, né? O Bebeto, que é de uma empresa é uma motopeças, Segmento né? de motopeças. Presta serviços, né? De mecânica, oficina lá para motos, e ele tem uma loja também. E ele é muito... Ele realmente está nesse caminho. Nessa transição. É uma empresa que hoje fatura cerca de R$500 mil por ano. E a gente está no caminho para faturar R$1 milhão. Então, assim, é uma empresa que hoje ela já está organizada no sentido de ter cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa sabe o que tem que fazer. Cada pessoa entende as suas obrigações, as suas atividades. Né? Então, ele já... Era um empresário que ele não tinha, por exemplo, noção dos números financeiros da empresa dele. Era tudo ali só pagando as contas e valeu. E que hoje ele já tem. Inclusive, o feedback depois da nossa consultoria foi o seguinte:
ele demorava às vezes 15, 20 dias para poder fechar o mês para saber imagina. É Ó, loucura, né? Imagina, você fecha dia 30 de setembro. Aí às vezes ele ficava até dia 15, dia 20 de outubro Pra saber para se o saber se mês setembro tinha dado lucro ou prejuízo. é doideira. E a gente conseguiu trazer isso para ele em algumas horas. Em alguns cliques, eu diria. Em algumas horas, por quê? Porque ele tem 2 lojas, né? Então ele tem 2 sim. empresas. Então é um processo de conferência, né? De Uhum. fluxo de caixa DRE de 2 empresas. É dobrado. Né? Mas Trabalho dobrado. poxa, você trazer de 20 dias para algumas 1 horas, hora, 2 horas, é um absurdo, né? Sim, É um sim. absurdo. Então ele tá nesse caminho também. E aí que a gente vê a importância dessa busca por ajuda externa. Porque muitas vezes o empreendedor, o empresário está ali no dia a dia, ele acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Ele não está no caminho de crescimento, ele não está visando o amanhã. Ele está muito Sim. focado no operacional, que é o caso do Sim, Bebeto, por exemplo, né? sim, Inclusive sim. a gente tem um episódio gravado com ele também no História de Cash. Sim, Será em breve. exatamente. Você vai acompanhar a história dele aí do antes e depois, toda a trajetória desde o começo. Foi bem legal o episódio dele. Foi bem legal. E, bom, é isso. Acho que a gente pode partir então pro encerramento. Eu acho que com esses 2 casos aí. Sim, eu só queria trazer Opa, mais um ponto. um ponto relevante sobre essa questão do funcionário e Uhum. do empresário pedir ajuda, porque é o seguinte: o que acontece? Muitas vezes é incomum que um empresário ele levante a mão e peça ajuda. Por quê? Sim. Porque a culpa nunca é dele. A culpa é sempre do mercado, da concorrência, da economia, da pandemia, do não sei o quê. Nunca é ele. É sempre de qualquer pessoa menos dele. É sempre assim. Uhum. Diferente, por exemplo, de quando a gente tá sentindo uma dor de dente, a gente faz o quê? Procura lá um dentista. Ninguém A quer ficar gente com está aquela dor. sentindo uma dor na coluna, a gente vai no médico. Por que o empresário ele precisa de ajuda e ele não levanta a mão? Uhum. Sabe? Então é muito por aí. Então é o seguinte: não sabe? Pede ajuda. Contrata uma consultoria. Ah, não tem dinheiro para contratar uma consultoria? YouTube tá cheio de coisa. Sim. Inclusive nos nossos canais. Esse podcast por si só Sim. já é uma consultoria. Tá? Toda semana, Então, inclusive. deixa de ser preguiçoso, tá? Vai estudar, sai do sofá. Mate esse orgulho aí. Exatamente. Faça o seu trabalho como dono, Uhum. vá se desenvolver, vá estudar, né? E principalmente, o que muita gente vê, inclusive eu vi muito isso na nossa consultoria. Clientes que ao assinar contrato, milagrosamente o problema estava resolvido. E não é assim. Por quê? Não. Porque você tem que fazer. Uma pessoa que não faz, uma pessoa que não busca melhoria, que não busca sair da sua zona de conforto e fazer diferente, ela não tem resultado. Uhum. Né? Então, essa é a minha visão sobre essa questão, e que o funcionário realmente ele tem que pedir ajuda. O funcionário ele tem que... O empresário ele tem que pedir ajuda, ele tem que levantar a mão, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar solução. O que ele não pode é se conformar. Sim. Cara, um empresário conformado, ele é um cara que ele simplesmente já cavou... Tá estagnado. Ele já cavou a sepultura da empresa dele e a empresa vai morrer. Tá Quando o cara se conforma com a situação que a empresa está, ele já cravou a sentença da empresa e é isso. Uhum. Tá? Então, vamos para o encerramento. Agora sim. Agora sim. Bom, vamos só dar uma recapitulada então do que a gente viu no episódio de hoje. Então a gente falou sobre a rotina usual do empresário, que é ali apagar os incêndios. A gente falou sobre os principais problemas que ele enfrenta, que ele acaba levando para casa. Sim. Né? A gente falou como ele pode mudar essa realidade dele. Com certeza. Né? Fazendo aquela lista que você falou, com as prioridades e tudo mais. Falamos também sobre liderança, sobre formação de líderes, Perfeito. sobre como isso pode ajudar a tirar esse peso ali do dono, né? Essa parada de, tem problema, manda pro dono. Se tendo um líder ali, ele vai poder ajudar os colaboradores e tudo mais. E falamos também sobre ajuda. Que pedir ajuda não mata ninguém, gente. Pedir ajuda, Exatamente. muito pelo contrário, né? Vai talvez até reestruturar a sua empresa. Exatamente. E tudo mais. E com isso eu vou pedir ajuda agora, ajuda de você que ficou até aqui.
Se você ficou até aqui, você não vai sair desse episódio sem clicar em gostei, Por favor. sem compartilhar, né? Para os empresários que você conhece, seus amigos, porque empresário fala com empresário, que a gente sabe, Sim. né? Empresário se reúne com empresário, empresário tem grupo de negócios no WhatsApp. Empresário está envolvido com um monte de grupo, um monte de gente. Sim, manda esse episódio lá nos grupos. Manda esse episódio pro pessoal, porque eu sei sim. que isso vai ser extremamente relevante. Deixa um comentário o que você achou do Deixa episódio. um comentário, sugestões. Deixa sugestões. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Mande essa dúvida pra gente. Sim. Né? Porque eu vou ter o maior prazer do mundo de responder. Pode até virar um próximo podcast, por exemplo. Exatamente. A sua dúvida pode virar um tema também para o nosso podcast. Já pensou? Olha né? E é isso. Se você tá no Spotify também, clique em gostei, começa a seguir lá. E é isso. Bom, então, tchau. Até o próximo episódio. Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço e até.